E chegou aqui pra gente, tá aqui na mão um fone que promete ser muito bom, com uma qualidade muito superior, até mesmo ao ZSN Pro. A gente vai falar dele aqui, ó, a S16 Pro. Vamos ver o que ele tem de bom logo depois da vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual Hightech, eu sou Edivaldo Isidro e hoje a gente tá com uma novidade aqui, ó, é o S16 Pro da KZ, um fone que promete bastante aí e promete até ser melhor do que o ZSN Pro. Hoje atualmente eu uso o ZSX, também acho ele muito bom, tem vídeo dele aqui no card se você quiser dar uma olhada lá, e a gente vai fazer o unboxing e falar desse carinha aqui, ó, se vale realmente a pena ou não. Então a gente vai abrir aqui, ó. A caixinha dele não tem novidade, ó. Essa daqui é a caixinha do ASX. Tá vendo? Ela é igualzinha, não muda nada, ó. Tá vendo? Muda só a etiqueta lateral. Vamos abrir aqui para ver. Olha aqui, ó. Muito igualzinha, não muda nada, tá? A KZ tem um padrão. Essa aqui é do ZSX e esse aqui é o SX Pro. Vamos tirar ele aqui. Olha, galera, bem bonito, viu? Bem bonito. Ele é um pouquinho grosso aqui, ó, em relação aos outros, ele é um pouquinho grosso. Vamos ver, vem os fonezinhos aqui, vamos tirar aqui a capinha. Então ele vem os fonezinhos aqui, ó, os dois fones. Vem uma chapinha aqui, a S16 Pro, não sei se dá pra ver ou não. Aqui também vem o manualzinho, vem o cabo e vem as borrachinhas. Não vem mais nada aqui na caixinha. O cabinho dele, vamos dar uma olhada aqui se é igual aos outros ou não. O cabinho dele parece ser melhor do que os outros. Do ZSN eu acho que ele enrosca muito. O do ZSX ele enrosca menos, só que ele é mais duro. Esse aqui, olha, é bem maleável. Gostei do cabo, viu? Bem maleável mesmo, parece que não enrosca. Aqui no cabinho tem um encaixezinho aqui, o prendedor de orelha aqui parece ser bem legal, deve prender bacana aqui. O cabinho dele aqui, ó, o P2 dele, ele parece que é banhado a ouro, dá a impressão de que é banhado a ouro, tomara que não estrague aqui. Vamos pro fone então. Qual a diferença aí que o pessoal fala em relação a esse carinha aqui, a S16 Pro e o ZSN Pro e o ZSX? O ZSN Pro ele contém 10 drives, ele é muito bom o ZSN Pro para retorno de palco, para quem trabalha, para quem toca, né? Ele é muito bom para retorno de palco, vai depender do instrumento que você está usando também, porque as frequências mudam, né? Ele tem 10 drives. O ZSX ele tem 12 drives, eu achei muito melhor do que o ZSN para mim, porque eu toco teclado, você consegue ouvir uns graves legais e uns agudos legais, sem muita irritação de médio, que o ZSN tem um pouco de médio que eu não gosto, mas ele é muito bom, muita gente gosta, que isso é uma coisa particular minha, eu não gosto dos médios do ZSN, mas ele não é um fone de ouvido ruim, é um fone de ouvido muito bom. O ZSX eu gostei mais porque os médios deles é mais atenuado e o reforço de graves são muito melhores pro meu gosto, né, vamos dizer assim. Agora a gente pegou esse carinha aqui, ó, o S16 Pro, que ele promete ser um fone quase flat, vamos dizer assim. Não digo que seria um flat, mas é o que estão dizendo, que ele é quase um flat. Ele tem uma abrangência de frequência muito grande e ele tem 16 drives balanceados, 8 de cada lado. Então promete ser um negócio bem bacana, apesar de que drives, a quantidade de drives não quer dizer qualidade, mas ajuda bastante. Ele é um fone bonito, bem discreto, tem umas pedrinhas aqui em cima, ó. Tem a cor preta, tem a cor azul, verde, né, que eles falam. Você escolhe, ele tem o terminalzinho aqui onde você encaixa o fiozinho, bem bacana. Vem a espuminha padrão da KZ, que ela é arranhadinha aqui, e a parte aqui é de metal, ó, bem legal, e dá para você ver dentro dele, ele é transparente. Segundo o site da KZ, eles conseguem fazer o cancelamento de ruído passivo. Com a experiência que eles têm, falam que dá mais de 26 dB de cancelamento de ruído. Isso segundo aí uma tecnologia que eles têm aí de laminação de metal plástico. É uma tecnologia deles que eles usam lá para a fabricação da KZ. A KZ já tem muita experiência na fabricação. Que esse sistema diz trazer bastante conforto, mesmo que você use por várias horas.
A gente vai fazer um teste na prática, a gente vai pro palco daqui a pouco, a gente vai pro palco lá fazer um evento e vou mostrar para vocês lá eu usando esse fone. A gente vai usar na prática lá, a gente vai fazer uns testes com ele aí uns 2-3 dias para ver, né? Porque um dia só eu acho pouco. E a gente retorna para dar um veredito desse carinha aqui, esse que eu achei dele, tá? A gente vai dar uma opinião e as especificações dele são: modelo KZ AS16 Pro, drives, 16 drives com armadura balanceada, KZ Acoustics, tipo in-ear, a sensibilidade dele 114 dB, mais ou menos 3 dB de diferença, ele tem 18 ohms de impedância e ele pode substituir o cabo, você pode fazer a substituição do cabo dele, e as dimensões desse aparelhinho aqui é de 96 por 7,5 por 3,5 centímetros e ele pesa apenas 60 gramas. Então é um aparelhinho bem levinho mesmo, meio bacana. A gente vai colocar aqui no ouvido para ver. Procurei aqui no cabinho marcação de LR, não achei, só se tiver muito pequenininho, mas ele tem uma diferencinha aqui, ó, de uma curvinha onde você pode colocar aqui. Então tá aqui, galera, para vocês verem, ó. Parece bem, aqui tá, para mim tá bem confortável. Ele isola bastante. Você já consegue perceber a diferença só falando assim, você já vê que tá bem isolado aqui, você consegue, ele veda legal. Vamos ver se ele segura, né, no ouvido igual os outros fones, que os outros fones não seguram muito bem. Esse aqui a gente vai fazer um teste lá na prática, tá bem legal o cabinho dele. Gostei do cabo, bem maleável, bem bacana. A gente vai fazer os testes lá no palco e a gente vai voltar aí com um veredito para vocês aí. Bora lá pro palco então fazer os testes, a gente volta logo logo. Então, galera, a gente está no evento hoje, vamos testar aqui pela terceira vez aqui o AS16 Pro. A gente vai testar ele hoje, vamos mostrar para vocês então, aí a gente fazendo o teste. Pena que não vai dar para colocar o som, mas aí eu vou dar o meu veredito depois, isso do meu gosto, tá, galera? Bora lá fazer o evento e a gente volta lá pro estúdio para falar o que a gente achou. Então, galera, a gente fez os testes lá do S16 Pro, a gente está aqui para dar um veredito aí, pelo menos a minha opinião, né, em relação a esse fone de ouvido. Eu já usei aqui o ZSN e o ZSX, usei os dois aí. Aliás, são ótimos fones de ouvido aí se você quiser adquirir. E a gente tentou aí passar para esse daqui, o AS16 Pro. Falaram que ele é mais flat, que ele é mais regulado. E olha, depois dos testes que a gente fez lá, realmente é um fone muito bacana, muito interessante. Com algumas ressalvas que a gente vai falar já já para você aí. Em relação ao tamanho dele, é um tamanho grande aqui, ele tem uma altura até que grande. Você coloca no ouvido aqui, ele fica ressaltado para fora. Então vocês podem ver que ele fica um pouco ressaltado. A isolação dele é interessante, que você sente que isola o ambiente externo, mas você ainda não sente aquela sensação de abafado, igual alguns fones dão. Você não sente essa sensação de abafado. Vamos falar um pouquinho do acabamento dele primeiro, depois a gente fala do restante. É um acabamento bem bonito. Tem esse modelo aqui, tem o verde é muito mais bonito do que esse aqui, inclusive devia ter escolhido o verde, mas agora já foi. Ele tem umas pedrinhas aqui, ó, parece uma construção bem robusta, bem profissional, vamos dizer assim, né? O cabinho dele aqui ele desencaixa, você consegue encaixar e guardar aqui, uma conexão bem bacana, conexão bem confiável, né? Ele não saiu do ouvido nem um tempo, a gente fez uns 4 dias de testes aí, 3 dias eu mostrei para vocês. Eu usei ele uns 4 dias de teste depois desse veredito e não saiu nenhuma vez do ouvido. Achei isso interessante, não sei se é por causa da borracha que é nova ou alguma coisa parecida. O cabo dele, ele é mais maleável do que o ZSN, o cabo do ZSN ele é um pouco duro, esse cabo aqui foi um dos melhores cabos que eu já achei da KZ. Ele é maleável, ele não enrosca. Eu achei ele um pouquinho mais curto do que os outros, isso aqui atrapalha um pouco, você tem que deixar a caixinha bem próxima aqui, porque senão ele fica curto.
Em relação ao som, essas 16 drives que ele tem, 8 de cada lado aí, drive balanceados, realmente faz uma diferença. O som dele aí é bem bacana, você ouve um som quase flat, vamos dizer assim, você ouve muito bem a definição de grave, ouve bem a definição de agudo, sem ser aquele agudo irritante. A definição de médio também é boa para alguns instrumentos. No meu caso, que eu toco o teclado, eu achei perfeito. Ele pega todas as frequências, que eu tenho uma ampla faixa de frequência, né, dos graves até os agudos. O teclado proporciona pra gente essa frequência. Existem alguns instrumentos que são mais específicos para médio, outros mais para agudos e outros mais para graves, no caso do contrabaixo, bateria. Então, para voz, eu senti um pouquinho de falta de médio, tá? Na banda lá, a gente sente um pouquinho de falta de médio. Eu uso ele através de uma mesinha de som, eu tenho uma mesinha de som lá da Arcano, que eu uso para fone. Se você quiser ver o review dessa mesa, tá aqui no card para você dar uma olhada lá. Então, o que a gente fez? A gente liga ele na mesa e usa a mesa. Essa mesinha, ela tem um equalizadorzinho de 3 bandas, onde você consegue dar um ganhozinho de grave. Na verdade são 2 bandas, tá? A outra é balanço. É um balanço e 2 bandas, um grave e um agudo. Então você não tem um médio, mas você consegue dar uma equilibrada ali para poder o médio sair melhor. Ou mandar direto da mandada da mesa. Ou dar um pouquinho de ganho de volume nas vozes, que é o que eu faço. A gente consegue controlar as vozes independentes, então dá um pouquinho de ganho na voz, você tem a voz. Em relação ao som dele, sim, eu achei melhor do que o ZS10 Pro e o ZSX. Eu achei ele mais equilibrado para grave, para médio, para agudo. Porém, o ZS10 Pro ele é melhor em médio para voz. Então, se você é cantor, alguma coisa, eu acredito que o ZS10 Pro ou o ZSN vai ser melhor para voz do que esse daqui. Tá? Esse daqui para o instrumento que eu toco, que é o teclado, ficou perfeito, ficou fantástico. Eu não testei em outros instrumentos, mas eu ouvi os outros instrumentos perfeitamente. O baixo do jeito que eu gosto de ouvir, a guitarra do jeito que eu gosto de ouvir. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas a guitarra é médio, quase na região da voz. Sim, mas dá para ouvir legal a guitarra aqui sem irritar. As vozes que eu preciso de mais definição, eu acredito que faltou um pouquinho de médio. Mas pro instrumento que eu toco ficou perfeito. Tanto é que esse vai ser o meu fone agora de guerra do dia a dia aí da banda. Gostei bastante mesmo do som dele. Vou aposentar os meus outros 2? Não, vou deixar de reserva lá, caso dê um problema nesse, que a gente está em teste ainda. Tem o outro lá de reserva, o ZSX, eu gosto bastante dele, é o meu fone que eu estava usando até então, agora vai ser esse daqui. E a gente vai continuar usando aí para ver a durabilidade, quanto tempo dura. O meu ZS10 Pro, ele não durou muito tempo, durou uns 8 meses, aí ele deu um problema de um lado, em um dos drives. Aí eu comprei outro lado, dá para você comprar um lado só, e comprei o ZSX para poder testar. Gostei mais do que o ZSN. E agora comprei esse AS16 Pro, que é muito melhor do que o ZSN, pelo menos para o meu instrumento. Então, assim, para ouvir num celular, nessas coisas, eu acredito que não vale a pena, tá? Tem fones mais baratos que o celular entrega uma qualidade boa em qualquer fone praticamente. Então você tem uma melhoria, mas isso é mais para os puristas. Mas se você quer um para retorno de palco, esse daqui é bem recomendado. A S16 Pro, ele vai te surpreender. É impressionante o som que isso aqui consegue gerar. Tudo bem que eu uso uma mesa lá, eu dou um ganhozinho ali, um ganhozinho aqui, mas também usei ele flat na mesa para poder testar. E ele surpreende sim, ele entrega todas as frequências muito bem nítidas. Você consegue definir cada coisa aí perfeitamente. Fica muito agradável, consegue tocar aí o baile inteiro sem chegar no final do baile e estar irritado. Essa foi a sensação que eu tive nos 4 bailes que eu fiz. Então o veredito é sim, tá aprovado esse fone aqui, S16 Pro. Quem quiser comprar para experimentar aí, pode comprar, inclusive o link está aqui embaixo na descrição. Quem quiser comprar lá, a gente comprou lá no AliExpress, na casinha do AliExpress, chegou rapidinho aqui pra gente e tá tudo ok, beleza? Então galera, esse foi o vídeo aí do S16 Pro. Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, deixa aí embaixo que a gente responde para vocês, beleza? É isso aí galera, ficam todos com Deus e fui!